Próxima parada, estação Entrevista. E a ANEEL aprovou o aumento médio de 8,14% das tarifas da Celesc. O reajuste já está valendo desde o sábado e a Procuradoria-Geral do Estado e o PROCON acionaram a Celesc na Justiça contra o aumento na fatura de luz. Nós conversamos agora com o Procurador do Estado, André Emiliano Uba. Boa tarde, doutor André. De que forma que aconteceu esse acionamento e a Celesc já deu um retorno? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Na verdade, o PROCON, após a autorização do aumento pela ANEEL, expediu uma notificação à Celesc Distribuição para que, até por conta da questão da pandemia, enfim, e pelo aumento ser muito acima da inflação, cerca de 350% do índice IGPM dos últimos 12 meses, do IPCA, na verdade, dos últimos 12 meses, notificou a Celesc para que em 24 horas prestasse informações e se abstivesse de efetuar esse reajuste autorizado pela ANEEL. Como o prazo transcorreu sem resposta da companhia, o PROCON oficiou a Procuradoria-Geral do Estado para que ela representasse em juízo no intuito de propor ação civil pública tanto contra a Celesc, como também contra a ANEEL, para que esse aumento fosse impugnado, né? É possível, com o acionamento, doutor André, que seja impugnado este aumento por conta das alegações da pandemia, em que as pessoas estão justamente vivendo um momento muito difícil até para pagar a própria conta sem aumento? Imagine como, né? Perfeito. Após o PROCON nos instar, nós estudamos o caso e verificamos que o problema, além do conteúdo desse reajuste de 8,14% em média, que por si só já passa até de qualquer critério de razoabilidade frente à inflação dos últimos 12 meses, que foi 2,31% do IPCA, verificamos também um problema grave de forma, no meio da qual foi culminada a edição dessa resolução. A legislação que rege esse setor estabelece que é necessária a realização de audiências públicas em casos como esse. E nós fomos analisar o processo administrativo que culminou com essa resolução homologatória da ANEEL e verificamos que não houve nenhuma audiência pública realizada pela agência. Inclusive, o relator designado para analisar o caso proferiu o voto no dia 18 de agosto e no mesmo dia a ANEEL aprovou a resolução. Então, do que a gente verificou do processo administrativo, nem houve um debate após o voto do relator com os demais membros da agência. Foi uma coisa assim muito rápida. Tanto que foi publicado, a resolução do dia 18 foi publicada no dia 21 de agosto, logo depois. E para entrar em vigor já a partir do dia 22. Então, não só esse índice de 8,14, que superem muito aquela questão que no direito administrativo se chama da necessidade de modicidade das tarifas. A tarifa tem que ter um valor razoável para os usuários, né? E frente à inflação é mais de 3 vezes. Houve também um problema na tramitação desse processo que culminou com a resolução. Então, por conta disso, a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou uma ação civil pública perante a Justiça Federal contra a Celesc e contra a ANEEL, para que liminarmente já essa resolução fosse suspensa, né? E de consequência também a implementação do reajuste pela Celesc. Já estou imaginando, enquanto tramita tudo isso, que a próxima conta do cidadão vai vir nas alturas e ele vai reclamar e o que fazer numa circunstâncias dessas, até se resolver isso. Um dos da ação civil pública ajuizada pelo PROCON, pela Procuradoria-Geral do Estado, foi de que, concedida essa medida liminar, que fosse determinado também à Celesc Distribuição que imediatamente adotasse as providências necessárias à emissão ou reenvio, né, conforme o caso, das novas faturas sem o reajuste. E também que promovesse a devida comunicação aos consumidores. Por quê? Uma vez deferida a liminar, se já houve a expedição da fatura antiga,
daqui a pouco o consumidor paga o valor de forma equivocada, aquele valor já com aumento, né? Então, um dos pedidos da ação civil pública foi justamente que, uma vez deferida a liminar, caso deferida essa liminar de suspensão do reajuste, a Celesc imediatamente adote todas as providências necessárias para a comunicação e reenvio das faturas já com os valores atualizados, para que se evite também que os consumidores paguem um valor equivocado, né? Doutor André, a própria Celesc divulgou que houve um aumento de 33% na inadimplência durante o período de pandemia, né? Em julho, a ANEEL tinha autorizado a Celesc de tomar um empréstimo justamente para evitar esse reajuste na fatura, e a gente também sabe que a Celesc aprovou aquele projeto para suspender o corte de energia elétrica, mas no fim, né, a Celesc conseguiu na justiça derrubar essa lei. Essas situações também foram levadas em consideração? Sim, até um dado interessante, tá? Essa mesma resolução da ANEEL que homologou o reajuste, no artigo 8º, ela prevê uma espécie de tabela de subsídio a ser repassado pela chamada Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Celesc. E só para vocês terem uma ideia, o valor mensal de subsídio mensal só dessa Câmara de Comercialização totaliza mais de 47 milhões de reais para custear esses descontos tarifários, né? Então, a própria ANEEL tem mecanismos de compensação às concessionárias de energia elétrica. Tanto é verdade que a mesma resolução que autorizou esse reajuste acima de 8% prevê no artigo 8º uma espécie de subvenção da Câmara de Comercialização à própria Celesc. Procurador do Estado André Emiliano Uba, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando, então, essa situação. Ficamos à disposição. Boa tarde a todos. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.